Ouvir falar em energia solar nos dias de hoje é muito comum, mas eu tenho certeza que você tem dúvida de como é que isso funciona. E hoje a gente está recebendo a Laura aqui, que ela virou especialista em desmistificar tudo que o pessoal fala sobre energia solar por aí. Laura, seja bem-vinda. Eu vou pedir para você se apresentar para quem ainda não te conhece. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Foltz. Eu sou formada em engenharia elétrica, sou mestre em engenharia de energia, agora faço doutorado também na mesma área. E eu realmente, desde quando eu era criança, eu já pensava nessa parte educacional. Então, eu segui para essa área. É difícil a gente encontrar dentro das engenharias quem quer seguir para a área educacional, né? Então, eu falei, não, eu formei em engenharia elétrica, fiz aí mestrado, estou no doutorado justamente para seguir nessa parte educacional. E dentro do ramo fotovoltaico, da energia solar fotovoltaica, tem muitas dúvidas. Desde o consumidor final, do cliente final, até o vendedor, que até ontem ele vendia outra coisa e ele quer começar a vender energia solar fotovoltaica, até mesmo quem trabalha já no ramo, quem se formou em engenharia elétrica também tem muitas dúvidas, porque quando eu fiz faculdade em engenharia elétrica, as matérias que eu tive relacionadas a fotovoltaico eram todas optativas. Então, eu tive que selecionar isso para falar, não, eu quero ser especialista nisso. Então, a partir disso que eu comecei a desenvolver. Então, desde lá, meu TCC já foi voltado para isso, a dissertação também do mestrado já foi voltado para isso, e do doutorado, né, obviamente, também é voltado para isso. Mas, desde lá de trás, eu tive que falar, não, se eu quero seguir para esse ramo, então, vou me especializar realmente nesse ramo. Teve algumas palavras que você usou ali que dá pra gente parar pra entender de que isso já era uma estratégia de muito tempo. Que é a questão de você parar pra olhar pro futuro, porque você sempre pensou em dar aula em relação a isso. De você aprender não só sobre o sistema, mas como vender o sistema. E também a palavra-chave ali é o que você usou. Eu quero ser especialista nisso. Então a gente percebe que além de você ter toda essa bagagem na sua carreira, na sua formação, você também deve ter estudado muito sobre gestão e tudo mais, só pelas palavras que você utilizou. Olha, realmente tive a oportunidade de trabalhar em 2 empresas de energia solar. A primeira empresa eu trabalhei mais na parte de engenharia, mas eu tive sempre muito contato com os vendedores, porque é um ramo novo no Brasil. Não tem como a gente falar que é um mercado lá 20 anos atrás que isso iria acontecer hoje. Então, é um mercado novo, muita gente quer se especializar e falar sobre. Então, quando eu trabalhei nas empresas de energia solar, eu sempre tive esse contato com o vendedor, de explicar para ele, de falar, olha, como que funciona a tecnologia, para ele chegar no consumidor final, no cliente final e falar, olha, é assim que funciona. Porque como que você vai explicar algo técnico, sendo que você não tem ideia de como isso funciona, né? Então, na segunda empresa que eu trabalhei, eu já tive a oportunidade de desenvolver treinamentos voltados mesmo para a energia solar fotovoltaica. A gente fazia, né, períodos, né, de manhã e de tarde, só voltados para treinamento. Antes na primeira empresa, era uma conversa, assim, igual a gente está tendo aqui. Sentava com o vendedor que queria entrar para a empresa, explicava ali, desenhava para ele. Mas já na segunda empresa, o mercado também já estava aí um pouco mais quente em relação a isso também. Falar, não, daí a gente preparava aulas e dava aulas sobre o sistema fotovoltaico mesmo. E o que é o sistema fotovoltaico? Então, vamos lá, né? A gente fala em energia solar fotovoltaica. A gente sou mais técnica, eu não gosto de usar só a energia solar, porque a energia solar ele remete muita coisa. Ele remete tanto aquecimento de água, como também a geração, né, das placas fotovoltaicas. Tanto que os clientes, muitas vezes no início, eles ligavam e falavam assim, é aí que coloca para aquecer a água? E a gente, não, aqui a gente gera energia. Então, eu sempre gosto de falar energia solar fotovoltaica, junto para remeter mesmo ao sistema fotovoltaico. E o que é o sistema fotovoltaico? Eu tenho uma placa em cima de um telhado, essa placa ela vai captar a radiação solar e ela vai converter essa radiação solar em corrente elétrica. Claro, a corrente que está passando lá em cima do telhado, ela não é a mesma corrente que a gente tem dentro da tomada na nossa casa. É uma corrente contínua que eles falam. É igual o mecanismo de uma pilha. Quando a gente vai colocar uma pilha dentro de um controle, tem o positivo e o negativo que a gente deve seguir. Se a gente colocar o contrário, não funciona. Então, aquele controle funciona com corrente alternada. E é essa corrente que o sistema fotovoltaico gera. A corrente que a gente tem dentro da nossa casa já é em corrente alternada.
Por isso que quando a gente vai ligar o carregador do celular ou o carregador do notebook, não importa como a gente insere esse carregador na tomada, que a polaridade fica alternando ali dentro daquela tomada. E para a gente conectar, né, a corrente contínua lá do telhado com a corrente alternada aqui da tomada da minha casa, a gente precisa do inversor fotovoltaico. Ele que faz essa conversão da corrente. Então a gente fala, né, em energia solar. Tanto a energia solar que aquece a água, ela também vai economizar energia, porque você não utiliza a eletricidade para esquentar a água do seu chuveiro, mas a energia solar fotovoltaica, ela gera energia elétrica para alimentar as cargas, lâmpada, ar-condicionado, geladeira, da residência, da casa ou da indústria, né? Que explicação excelente. E quando você fala tudo isso, me vem muito na cabeça as pessoas falando, então eu gero a energia e eu consumo na minha própria casa e eu armazeno ela para usar a hora que eu quiser. Importante isso, falo, é o principal mito que a gente tem quando a gente fala em sistema fotovoltaico, a gente vai instalar e eu vou ter energia para sempre na minha casa, ou a gente vai instalar e agora eu posso gastar o quanto eu quero de energia que eu não vou pagar mais nada para a Copel, e é uma mentira isso, né? Tanto que quem instala o sistema fotovoltaico, eles vão pagar uma taxa mínima para a Copel, para a concessionária. Claro que houve algumas alterações aí com a lei, mas enfim, né, para modo geral vai continuar pagando essa taxa mínima. Calma aí que eu esqueci o que eu ia falar, acho que foi o Covid. Calma aí, gente, já vai. Acho que foi o Covid melhor. Por isso que a gente fala que melhor. Todo mundo fala que o Covid afeta a memória, né? Olha só. Lembrei agora. Aí, tanto que o inversor fotovoltaico que converte a corrente contínua em corrente alternada, obrigatoriamente, quando a rede da Copel, da concessionária, né, falta, ele deve se desligar. É o teste de antilhamento que eles falam. Então, falar que eu vou ter sistema fotovoltaico e sempre vou ter energia na sua casa, é mentira. Pode estar um dia de sol, faltou a rede da concessionária, o inversor vai detectar essa falta e automaticamente ele vai ter que desligar. Então, ele não vai conseguir mais, você não vai mais conseguir utilizar essa energia desse sistema fotovoltaico. Claro que há sistemas que têm outras fontes de energia, como geradora diesel, como armazenamento em banco de baterias. Aí sim, aí esse inversor ele vai desligar ele da rede, né, o sistema fotovoltaico da rede, mas outra fonte de energia vai começar a entrar em ação, não a fotovoltaica, ou banco de baterias, ou geradora diesel. E a questão, né, do consumo também, que eu falo que o pessoal utiliza um monte, antes eu deixava o ar-condicionado 2 horas ligado, agora eu vou deixar a noite inteira. O freezer ele só ligava no final de semana para gelar cerveja, agora eu vou deixar ligado a semana inteira. E o dimensionamento do sistema, ele é feito em cima de um consumo, de uma prévia de um consumo. Então, e esse consumo está na minha fatura de energia. Então, geralmente, eles fazem esse dimensionamento com os últimos 12 meses que está ali na fatura de energia. Mas vamos mudar numa casa nova. O que eu preciso saber, então? Vou ter mais consumo do que eu tenho na minha casa antiga. Quantos ares condicionados a mais, então, vai ter nessa casa nova? Vai ter piscina? Vai ter hidromassagem? Quais são as cargas pesadas que vai estar naquela residência para fazer uma prévia do dimensionamento e daí calcular o sistema fotovoltaico para aquele sistema, para aquela residência. Eu fui esses dias na casa de um cliente e eu já, assim, no tempo que eu tenho, 15 anos já acompanhando aí o dia a dia da arquitetura, eu já vi muita coisa, mas eu vi uma coisa inusitada esses dias que eu fui. Eles instalaram um sistema fotovoltaico e eles colocaram um inversor praticamente colado no teto da parede de um banheiro. Eu falei, quando eu falei, Laura, eu preciso que você venha dar uma aula no ponto-chave para as pessoas que fazem projeto de arquitetura entender que se aquela casa já tem uma previsão de instalação de placas, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? E a gente estava conversando, eu preciso colocar o inversor, eu preciso pegar a questão da insolação, porque não vai gerar com sombra? Não vai gerar, vai minimamente, né? Então ele precisa realmente de uma excelente radiação. Inclusive a orientação do telhado vai afetar. Inclusive a orientação. Então qual que é a orientação para nós que estamos aqui no hemisfério sul? A orientação ideal é para o norte. Então, o que eu posso fazer na casa do meu cliente para tentar orientar todos os telhados para o norte? Tem essa possibilidade ou não tem? Questão também da platibanda.
Platibanda muitas vezes é um problema para o sistema fotovoltaico porque causa sombreamento. E se eu tenho metade da placa sombreada, dependendo do tamanho que ela está conectada com outras placas, ela vai afetar a geração de outras placas. Então é importante realmente verificar a questão do sombreamento, questão da orientação, questão de onde eu vou colocar esse inversor fotovoltaico. O inversor fotovoltaico, o pessoal fala assim, ele gera ruído. Ele não vai gerar um ruído alto, um ruído estridente, mas ele gera como se fosse, eu falo, um ar-condicionado bem velho. Apesar que fica zzz, ele vai gerar esse ruído. Então eu não vou colocar ele em uma sala de estar. Vou colocar ele numa garagem ou num depósito. Precisa ser em um local arejado também, porque todo componente eletrônico, o inversor também aquece quando ele está convertendo energia. Então, se ele aquece além do que ele foi programado, sua eficiência vai reduzir. Então, esse também é um ponto que eles devem ser observados, né? E outra questão também, não pode ficar exposto ao tempo, né? Então, tudo isso, quando nós profissionais estamos pensando lá no primeiro conceito do projeto arquitetônico, a gente já precisa tomar cuidado. Exato. E quando você estava falando de platibanda, outra coisa que me veio na cabeça, principalmente relacionada à Renata, são os grandes reservatórios de água. Exatamente. Pode falar. Eu até tinha notado aqui para falar que a gente volta ao que a gente fala em todas as aulas, que é compatibilizar as informações desde o começo. Então, comecei o meu projeto, eu preciso saber o que meu cliente vai ter, como ele vai ter. Colocar a placa não é só pegar o telhado, colocar um monte de placa lá e pronto, né? Então, é muito interessante a galera ter essa noção de que todos esses cuidados são importantes para que o meu projeto seja eficiente, o seu funcione perfeitamente, as minhas caixas d'água fiquem lá lindamente, sendo aqueles volumes incríveis em cima das edificações. Então, a gente volta para a primeira dica de sempre, que é compatibilizar e fazer um briefing muito bem feito, né, com todos os clientes. E até quando eu sentei conversar com a Laura, eu abri um projeto para ela e a gente conversando, isso daqui já foi feito com o telhado voltado pro norte e tal. E ela olhou pra mim e falou, Mi, e cadê o inversor que você não colocou? Aí eu olhei, tipo, nossa, mais um negócio. Eu já reclamo com a Renata da prevenção, né? Que eu falo que é feio pra caramba. Mas agora eu falei, não, mais um negócio feio pra O dela ainda faz barulho, o meu é quietinho. Não, e realmente faz toda a diferença, sabe? Porque eu já peguei, igual você falou, muitos inversores no tempo. Eles têm, né, o IP lá, o grau de proteção deles, o IP66, que é contra ali respingo de água e também poeira. Mas assim, você não vai deixar no relento um equipamento eletrônico, pegando chuva, pegando sol, principalmente, que vai reduzir também a eficiência, porque ele vai aquecer. Então, assim, ter toda a parte também de cabeamento, que sai lá da placa, que está lá em cima do módulo fotovoltaico, vai até o inversor, então já deixar todo esse cabeamento separado. Porque, como eu comentei, que ele é em corrente contínua, a corrente contínua ela é muito mais perigosa do que na corrente alternada. Então, ter um cabeamento já separado, eu já vi muitas empresas passando todo o cabeamento junto com a instalação da casa. E não é o correto é fazer separado. Porque se der algum problema no sistema fotovoltaico, eles já vão saber onde está o cabeamento para tomar todas as medidas, certo? Então, e esse também é um ponto muito importante. Em relação à instalação, é primordial. Eu mudei em uma casa agora em setembro do ano passado. E antes, já no projeto, o engenheiro falou, você vai querer instalar solar? Já dá para deixar à espera? Eu falei, não, pode deixar à espera, que daí a gente vai querer. E realmente ele deixou toda a tubulação já pronta daí para ser instalada. E a pessoa não necessariamente precisa instalar agora. Exatamente. Mas nada impede você deixar todas as previsões para que num futuro, até um próximo comprador venha querer fazer a instalação. Exato. Né? Foi isso que eu fiz lá em casa. Daí, no momento ainda não instalei, mas já deixei toda a espera, tá tudo bonitinho lá. Quando eu quero é só realmente comprar o sistema, que toda a instalação, parte ali de cabeamento, que liga, né, do telhado até o inversor, do inversor ao quadro geral, já tá tudo ligado certinho. Laura, posso sair um pouquinho dessa área do fotovoltaico? Pode, e vamos falar um pouquinho da Laura como empresária? Eu ia perguntar agora. O que a Laura faz? Eu ia fazer... Você quer responder o que você faz? Faz as duas, ela já Então responde. tá. Eu ia perguntar, como é, porque eu já conheço mais o trabalho, uma mulher trabalhar num ramo tão masculino? Então, vou responder primeiro a sua e depois eu respondo a sua. É complicado, porque a gente sabe que dentro da engenharia elétrica a gente era em 40 na turma, a gente ficou em 3 meninas. Entrou 3 meninas e a gente acabou se formando em 6 no final do ano. E entrou 3 e formou 6?
Não, era 40 alunos, daí 3 meninas e formou 6 6 pessoas. pessoas. 6 Meu pessoas, daí formou... É um pouquinho complicado, talvez, essa engenharia elétrica. E quando eu também comecei a trabalhar no ramo fotovoltaico, que eu trabalhei na primeira empresa, muitas vezes o pessoal ligava, mas eu quero falar com um engenheiro. Eu falava, explicava pra ele, não, mas me passa pro engenheiro responsável. Eu falava, não, tudo bem. Daí eu ia lá, ainda bem que todas as empresas que eu trabalhei, eles sempre falaram, não, foi exatamente o que ela tá falando. Eles nunca tiraram minha credibilidade, sabe? Então eles sempre me apoiaram muito em questão a isso. Então, as empresas em si, eu acho que elas estão reconhecendo o feminino, sabe? Dentro das empresas, principalmente no setor de engenharia elétrica. Mas os clientes, ainda por serem, né, clientes mais antigos, não sei, eles ainda têm esse preconceito, parece, que eu percebi ali dentro, né? Mas nada que igual, ainda bem que eu tinha empresa que me apoiava e que me fortalecia, né? Que foi algo muito positivo. Hoje, a Foltz Energia, que foi a empresa que eu montei, ela não é uma empresa que vende sistema fotovoltaico, essa é a pergunta que eu mais recebo. Quanto que custa um sistema? Eu falo, não, eu não vendo. Eu só dou treinamento, ministro treinamentos para os vendedores das empresas. Então, assim, ainda bem que eu fiz um trabalho muito bem feito, principalmente nessas 2 empresas que eu trabalhei, que foi graças a isso que hoje muita gente vem me procurar para dar treinamento para os vendedores. Que eles sabiam do meu potencial lá, então sabem que eu vou ser uma profissional ali de qualidade para estar explicando para os vendedores deles. Atualmente, eu dou treinamentos para a região aqui de Cascavel, né? Semana que vem eu para São Paulo, dar um treinamento numa empresa de energia solar lá. Mas é voltado para a venda. É para eu explicar para o vendedor a parte técnica do sistema fotovoltaico. Porque o que eu percebi que tem muito? Tem muito curso de engenharia no ramo fotovoltaico, mas que explica para engenheiro. Não está explicando numa linguagem mais básica ali para o vendedor. Ele, às vezes, vocês vão pegar um curso muito técnico, gente, nem eu, às vezes, vou conseguir assistir, porque é muito técnico. Então, eu tento trazer para um vocabulário mais simples para eu conseguir passar para que o vendedor compreenda sobre a tecnologia. Então, tinha, né, o curso disponível para venda online, agora eu estou formatando esse curso, até final de junho vai ter um novo curso. E hoje eu lancei um blog, saiu hoje. Falei, quarta-feira, dia 18, eu vou estar lá conversando com as meninas, então, por favor, você tem que lançar até quarta-feira. A gente já vai até deixar o link aqui pro pessoal. foltzenergia.com.br/blog. E eu trouxe lá algumas informações, assim, para quem quer entender um pouco mais sobre energia solar fotovoltaica. Lá que tem algumas informações básicas, que eu falo assim, o pontapé inicial para entender sobre a tecnologia. Então, hoje você não faz esse dimensionamento. Não. Se eu quiser isso, você vai me indicar alguém. Exatamente. Não faço. Claro que no meu treinamento, que eu explico, eu falo aquela conta de padeiro, sabe? Porque o que acontece? Quando a gente conversa com o cliente, qualquer coisa que ele quer saber. Eu gasto R$500. Quantas placas vem na minha casa? Então, eu consigo trazer para o vendedor calcular isso de uma maneira simples. Mas eu falo, olha, sempre deixe claro para o seu cliente que você precisa da engenharia para estar calculando isso corretamente, né? Tanto calculando perdas por orientação, que isso é considerando o norte, se for leste, oeste ou qualquer outra orientação. Então, sempre recomendo isso para os vendedores. Quando você estava falando, né, sobre a questão das mulheres, eu acho que a gente está em uma geração de mulheres, a gente está numa geração onde as mulheres estão ganhando muitas vozes, né? Na verdade, a gente sempre teve voz, a gente só não era ouvida. Não era ouvida, existe essa palavra? Eu acho que sim. Tá, enfim, escutada, sei lá. Eu acho que ouvida é melhor que escutada. Sei lá. Enfim, então eu vejo que a gente tá ganhando muita força e não necessariamente puxando para feminismo ou sei lá, o que quer que seja, mas eu vejo que a gente tá ganhando força e tá até sendo respeitado pelo que a gente fala, justamente eu vejo que tá sendo muito perceptível o quanto nós mulheres temos um pouco mais de atenção e isso muda muito. E você sabe que uma das coisas que eu acho que é muito importante, até pelo que eu acompanho do trabalho da Laura, é o posicionamento dela. Então, assim, eu nunca vi em nenhum momento ela se portando, às vezes, com
um posicionamento que desse uma brecha para um homem desrespeitar ela no meio do trabalho. E, então, por isso que eu até falei, ela deve ter estudado muito gestão e posicionamento, porque ela sabe como se comportar, ela estruturou toda a empresa dela para acontecer o que ela faz hoje. Então, por isso que eu falei, não, na conversa, nos termos, em tudo que você usa, percebe-se o quanto você estuda sobre isso. Inclusive, eu deixei anotado aqui para parabenizar sua comunicação. Sensacional. Porque você falou de um assunto extremamente técnico, mas de uma maneira que ficou muito simples, muito assertiva. Acredito que todo mundo que ouvir, mesmo que não tenha contato com isso, por exemplo, eu não faço ideia do que você estava falando. Mas a maneira que você trouxe ficou muito claro, deu para entender perfeitamente o que você faz. Então, parabéns. Ai, que bom. Esse é o foco da Folds Energia, trazer aí uma linguagem técnica, mas de uma forma simples, pra gente conseguir, simples e didática, eu falo, pra eu conseguir explicar para as pessoas o que é a geração fotovoltaica. E até vocês agora comentando, né, da questão da mulher, né, na engenharia elétrica, um dos problemas que eu tenho ali é a questão do Instagram. Então, eu tenho meu Instagram profissional e tenho meu Instagram pessoal, né, E mesmo assim, no início era muita gente só me seguia no meu pessoal e não me seguia no meu profissional. Aí tive que fazer algumas adaptações ali pra focar mais no profissional mesmo, porque o pessoal prova lá Folds, aí ia pro Laura Folds o meu. Então daí falei, não, gente, vamos ter que estruturar isso melhor. Mas agora já tá tudo certo, tudo encaminhado. Laura, muito obrigada. A gente vai deixar os links aqui, né? Tanto o link do blog novo agora que ela tem. Agora é a real blogueira. E do seu Instagram para o pessoal entrar em contato, caso alguém tenha alguma dúvida, queira entender mais sobre isso, porque acredito que nessa linguagem que você trouxe é muito interessante que quem pensa em trabalhar com isso, ou até mesmo colocar em projeto, você vai saber dar uma aula sensacional sobre isso. Até porque já saiu a aula dela também, né? Já está disponível. Para quem quiser conhecer mais a fundo o trabalho da Laura, já está publicado aqui na plataforma do Ponto Chave. Basta vocês acessarem lá toda a parte do setor onde a gente está com os conteúdos técnicos de elétrica e vocês vão encontrar lá várias aulas da Laura falando um pouco mais sobre o assunto. Gente, quero agradecer também a oportunidade. Muito obrigada, adorei essa conversa. Desculpa os erros de gravação, mas é normal. Mas eu quero agradecer também, parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. Obrigada. É uma honra ter você aqui com a gente. Espero que você volte em outra Com oportunidade também. Sim, né? Porque tem muito assunto ainda pra gente falar. Sim, com Aqui a gente tá contida, que a gente levou pito, a gente não pode passar muito tempo. certeza. Então a gente tem que ficar aqui contida bem quietinha. Porque se deixar, a gente fica 2 horas. Não, então tá bom. Então tá, muito obrigada, Laura. Eu que agradeço, meninas.